Olá, gente! Eu sou Daniela Bitoni e esse é mais um capítulo do podcast Odontologia na Prática. O assunto que será compartilhado hoje com vocês é sobre a importância da antropologia para a prática do profissional de odontologia. Com isso, temos como convidados Clara Cristina, Lucas Frota, Danilo Castro, Camila Montalvão e Milena Pinheiro. O nosso podcast está sendo publicado no dia 19 de novembro de 2020 e foi proposto pela disciplina de Sociologia e Antropologia da UniFG. Bom, primeiramente precisamos entender o que é a antropologia e Clara Cristina irá nos explicar um pouco melhor sobre isso. Bom, a antropologia é a ciência que estuda o homem e toda a sua formação, buscando compreender todas as esferas que o abrange. Dessa forma, fatores como cultura, linguagem e costumes, por exemplo, são levados em conta para entender a maneira na qual estamos inseridos na sociedade. Ou seja, todo o produto da sociedade é fruto de uma construção social. Essa construção que iremos levar em conta para entender nesse podcast os aspectos que se fazem necessários na odontologia. Sendo assim, vamos focar a seguir no olhar da antropologia voltado para o âmbito da odontologia, enfatizando sobretudo as questões das abordagens clínicas na figura do profissional. Agora, vamos escutar o que o nosso convidado Lucas Frota tem a nos dizer sobre a antropologia estar ligada à odontologia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Daniela. É um prazer estar aqui. Bem, na prática do exercício da odontologia, fica nítida a importância do cirurgião dentista usar a antropologia a seu favor para dedicar-se ao paciente muito mais que apenas o diagnóstico, o tratamento e a cura do paciente. A relação odontólogo-paciente deve abranger inúmeros fatores que busquem a ampliação de olhares técnicos e preservar culturas, valores, condições de vida e sentimentos. Para assim, o cirurgião dentista não apenas buscar o diagnóstico do paciente, mas também fatores que podem ter acarretado esse adoecimento. Além disso, esse vínculo criado corrobora em uma relação de confiança entre ambas as partes que irá beneficiar todos os processos. Em retorno, Clara irá nos falar um pouco sobre o conceito de metáforas na odontologia. Não podemos esquecer que o desenvolvimento da antropologia da saúde é relativamente nova no setor acadêmico, mas se sabe que as metáforas são bastante utilizadas para expressar a dor. Na área da odontologia, ela se torna ainda mais presente, tendo em vista que já se sabe que a população utiliza metáforas para expressar uma dor de dente. Um exemplo dessas metáforas é: dói mais do que ser atropelado. Mas é utilizado inúmeras metáforas para descrever o sentimento de dor e desconforto. Tendo isso em mente, o uso de metáforas para expressar a dor de dente se torna relevante na área da antropologia da saúde. Nesse momento, iremos escutar o que Danilo Castro tem a nos dizer sobre as metáforas e o meio odontológico. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. As metáforas, elas fazem referência a determinadas situações em que o significado natural da palavra ele é substituído em razão da semelhança subentendida entre as duas palavras. E assim, surgem as representações sociais da dor de dente. Esse surgimento se deve ao fato das pessoas sempre buscarem, na sua experiência de vida, palavras para expressar o problema vivido, onde as pessoas transformam sentimentos, situações já vividas e até mesmo o imaginário em metáforas para tentar explicar o sofrimento sentido. Muitas vezes, a dor de dente é comparada com as piores dores e sensações já vivenciadas pelo indivíduo. Camila Montalvão, em que a antropologia pode contribuir na relação profissional-paciente? Bom dia, gente. Estou muito feliz por ter sido convidada para participar dessa discussão.
Então, Daniela, a antropologia ela tem contribuído bastante no termo de entender melhor e colocar em prática a relação profissional-paciente, né? Então, assim, ela amplia o olhar, trazendo mudanças na relação. E esse novo olhar, ele pode resultar em novos cuidados e novas práticas, com uma escuta mais atenta, com um interesse maior em cuidar do outro, tanto pela parte da profissão quanto pela parte do paciente. Além disso, também ele traz uma disponibilidade assim incrível para buscarem formas singulares para enfrentar a situação em questão, né? E o comportamento de cada indivíduo, ele é muito único. Então, o que saber fazer para ajudar aquele paciente naquele momento que ele tá passando é de extrema importância. E isso faz com que a pessoa ela reflita e discuta sobre o assunto, mostrando que ela realmente tem interesse em ajudar o paciente e que não é só aquela técnica de fazer, de procurar curar apenas o que ele está sentindo, né? E sim todo o seu psicológico. Portanto, essa discussão da antropologia na odontologia, ela faz-se muito necessária, porque o cirurgião dentista, ele lida todos os dias com pessoas diferentes. Então, assim, ele tem que procurar entender cada paciente, a vida de cada um, para atendê-lo da melhor forma possível. Agora convido Milena Pinheiro para falar um pouco sobre a antropologia forense. Bom dia a todos. A antropologia forense é o ramo da medicina legal, da antropologia social e do direito. Tem como principal objetivo a identidade e cognição do ser humano através de um processo técnico-científico sistematizado, além da identificação de cadáveres e a determinação da causa de morte. A identificação nesses casos é acolhida a fatores históricos. De certo, o homem sempre precisou reconhecer seus semelhantes, os outros animais e determinadas coisas, visto que a curiosidade humana é intrínseca à sua natureza e existência. A dificuldade de identificação de um corpo torna-se maior quando já está em estado avançado de decomposição. A importância da odontologia legal e do reconhecimento de cadáveres através da arcada dentária, visto que aumenta a possibilidade de identificação de vítimas pelo estado do corpo após os acidentes. Naturalmente, se torna a principal vantagem a evidência dentária, devido ao tecido duro preservado indefinitivamente após a morte. O nosso podcast de hoje vai ficando por aqui e já convido a todos para o próximo episódio do podcast Odontologia na Prática.